Olá, eu sou o Murilo, faço parte do grupo Enactus Exalc USP e o segundo vídeo de hoje vai falar sobre um pouquinho sobre o preparo do solo e aplicação de adubo esterco, novamente em parceria com outro grupo da Exalc, o Separa, Centro de Estudos e Pesquisas para Aproveitamento de Resíduos Agroindustriais. Boa tarde pessoal, me chamo Carlos, eu faço parte do grupo Separa e hoje a gente vai falar um pouquinho para vocês sobre o preparo do solo e também a aplicação de adubo ou esterco. É uma parte importante assim para começar o preparo do seu solo é se atentar para não revolver muito seu solo. O ideal é que não haja revolvimento no solo, mas se for ter, que ele seja baseado no cultivo mínimo, né? Então, tipo, que você não faça muito revolvimento. E acaso precise de revolvimento, que você queira fazer, o ideal assim é que seja no máximo até 35 centímetros de profundidade o revolvimento, para preparar o seu solo para o plantio. Outra coisa importante assim na hora de você fazer o canteiro é fazer a adubação. A adubação ela pode ser feita tanto na hora do preparo do seu canteiro, mas também ela deve ser feita durante e após o plantio, né? A adubação é importante porque, por exemplo, no canteiro, as plantas que vão estar sendo cultivadas lá são hortaliças. E como a gente sabe, as hortaliças elas são plantas que tipo, elas têm um crescimento bastante rápido e elas também elas dão alimentos com bastante excesso, assim, né? Com bastante fartura. E é importante você fazer a adubação justamente porque, como elas são plantas que elas crescem muito rápido, produzem muito alimento, elas também retiram muito nutrientes do solo, principalmente os NPK, né? Nitrogênio, fósforo e potássio. E daí é importante você fazer a adubação, e a gente vai comentar um pouquinho mais sobre isso agora. Agora a gente vai comentar rapidamente um pouquinho sobre os adubos, os tipos de adubo. O adubo orgânico ele pode ser de origem animal, né, e também de origem vegetal. Existe um processo, um dos processos assim, para obtenção do adubo orgânico é o processo da compostagem. A compostagem, basicamente, ela é feita com algum tipo de esterco, né, seja de bovino, suíno, caprino, qualquer tipo de esterco, numa relação assim de balanço com folhas secas, né, matéria orgânica seca. E aí, no resultado final da compostagem, você tem o que a gente chama de composto, né, composto orgânico, que é um adubo orgânico muito rico em nutrientes. Esse é um dos exemplos de obtenção, né, um dos processos de obtenção de um adubo orgânico. Uma coisa bastante importante assim é que dependendo do tipo de esterco, do animal que originou aquele esterco, vai diferenciar também na questão de quanto tem de nutrientes naquele esterco. Então, por exemplo, o esterco bovino, ele é bastante rico em fibras, né? Ele tem muita fibra. O esterco, e ele também consegue tipo, ter uma quantidade bastante grande assim, de colônias de fungo, o que também é muito benéfico assim, para as plantas, né? Outra coisa bastante importante é outro tipo de esterco também, né, que vai gerar um outro tipo de nutriente, é o suíno. O esterco suíno ele é bastante rico assim, em nitrogênio, que também vai ajudar muito na saúde da sua planta, né? Vai dar aquele aspecto de saudável, né? Aquela folha bastante verde. É o nitrogênio que vai fazer isso. E o zinco, ele também é bastante rico em zinco. O outro tipo também de esterco é o de galinha, né? De aves. O esterco de aves, ele tem uma coisa que a gente chama de esterco forte, né? O esterco
forte é aquele esterco que é muito concentrado em nitrogênio, principalmente. Então aí no processo, por exemplo, da compostagem com esterco de galinha, você vai ter um alto consumo assim, de folha seca, né, no processo da compostagem. Então essa cama de frango, né, esse esterco de galinha, ele tem que ser, ele é bom, né, é muito bom assim para o solo, para as plantas, mas ele tem que ser, tomar muito cuidado assim com esses tipos de esterco forte. A gente vai fazer a aplicação então do seu adubo ou do seu esterco curtido, né? Então, primeiro passo aí, por exemplo, se você está num canteiro que você está preparando ele, então não tem nenhuma planta, né? Você vai abrir aí mais ou menos uma de 20 centímetros mais ou menos. Bom, aí o próximo passo é a gente faz uma proporção aí mais ou menos de 2 quilos, né? Se for um esterco já curtido, né? Que ele tá fraco, né? Ele tá fraco em concentração assim de excesso de nutrientes. Se for um esterco semi-curtido ou um adubo orgânico aí, você faz a proporção de 2 quilos por metro quadrado, mais ou menos, do seu canteiro. Então aqui mais ou menos 1 metro quadrado, né? De espaços, a gente abriu uma cova. E aí a gente vai pegar aí proporção aí mais ou menos de 2 quilos. Bom, aí tem mais ou menos 2 quilos. Aí você... Aí você pode fazer o revolvimento do seu canteiro, encobrindo ele. Bom, esse é um dos métodos de aplicação. Se você tem um canteiro ou está preparando um canteiro, mas ele é um método para se você não tem nenhuma planta instalada ali, né? Ou você vai partir para outro cultivo ali de hortaliça. Outro método de aplicação que pode ser feito simplesmente, por exemplo, se aqui já tiver com alguma muda ou com alguma pé de alguma coisa, pé de alface, rúcula, chicória, alguma coisa assim, é você fazer a aplicação. Por exemplo, aqui tem algumas mudas, né? Vamos dar um exemplo que aqui tem alguma muda de alface, por exemplo. Você vai fazer a aplicação pegando um pouco, né? Aí enchendo a palma da sua mão, mais ou menos, cavando uma linha assim, próximo à base do pé de alface, dos pés de alface, e cavando mais ou menos aí essa linha, você faz a aplicação, né? Pode ser
0,5 a também depende aí do tamanho do seu canteiro, mas um canteiro não muito grande assim pode aplicar mais ou menos aí 500 gramas. Se o seu esterco ele for forte, que a gente fala, né? Um esterco muito concentrado em nutriente, por exemplo, a cama de galinha, o ideal é você fazer essa aplicação aí a cada 20 ou 30 dias, que é um tempo bom assim, que vai trazer bastante benefício assim para sua planta. Bom, outro método para você, isso vai até poupar dinheiro, né? Vai poupar custos, vai ser bastante econômico, porque esse método ele consiste em pegar aí mais ou menos 1 quilo de esterco curtido, pode ser de qualquer origem, né? Mas o ideal é que ele esteja curtido ou passado pelo processo de compostagem. E daí você pode fazer a diluição em 10 litros de água. Aqui tem mais ou menos 10 litros de água. Então você coloca esse 1 kg de adubo orgânico ou esterco curtido. E aí, esse líquido, o ideal é que ele fique aqui mais ou menos um período aí de 10 dias. E depois desse período de 10 dias, vai resultar no que a gente chama aí de biofertilizante. Ele é um líquido muito bom assim para as plantas e vai poupar bastante dinheiro assim se você compra esse esterco, por exemplo, porque depois desses 10 dias, passados esses 10 dias de diluição do seu biofertilizante, você deve inclusive diluir depois desses 10 dias em 1:10, né? Então a cada 100 ml do que você pegar desse balde de 10 litros desse biofertilizante, você dilui em 1 litro de água e pode fazer a rega das suas plantas na sua horta. Bom, pessoal, depois que você seguiu todos os passos, né? Então, se você já tem o canteiro pronto, você está fazendo a aplicação do seu adubo orgânico ou do seu esterco curtido, aí uma coisa importante é você sempre manter a cobertura do seu solo, né? Então aqui a gente pode ver que o solo do nosso canteiro ele está sem hortaliças, né? Mas aí o ideal que, mesmo antes da gente colocar as mudas, o ideal é que a gente faça a cobertura do solo. Então, pega aí a folha seca de alguma árvore, pode ter galhos também, finos, seco também, e você fazer a cobertura do seu solo. E por que fazer isso, né? Por que fazer essa cobertura? Bom, tem alguns benefícios que a cobertura vai trazer, como por exemplo, ela vai manter a umidade do solo, né? Então o solo ele não vai perder muita umidade para a atmosfera, né? O que acontece se o seu solo estiver exposto, né? Então quando você fazer a rega, essa cobertura de solo, essa cobertura morta que está no seu solo, ela vai segurar essa umidade que está ali no seu solo, né? No solo do seu canteiro. E outro benefício que ela traz também é que ela vai segurar o impacto da gota da chuva, né? Se o seu solo estiver exposto ali no seu canteiro, ela vai acabar compactando, né? Isso vai influenciar no menor desenvolvimento da sua planta. Também ela pode causar erosão no solo do seu canteiro, se tiver sem a cobertura. Outro benefício que ela traz é que ela também é matéria orgânica, né? Então além de fazer a cobertura, você está incorporando mais nutriente para suas plantas, né? E para o seu solo. Bom, pessoal, então é isso. O vídeo, assim, o intuito é de que ele seja simples, né? E eu espero que tenha
trazido bastante informações e que ajude vocês aí de alguma forma no seu plantio, no seu cultivo. E é isso, a gente está aqui para qualquer dúvida e a gente está disponível. Muito obrigado.